Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Então, voltando, né? Então, nós temos o quê? Custo fixo e custo variável. Ambos, se nós somarmos os dois, nós vamos ter o que se chama o custo total, que nada mais é que a soma, e aqui não há necessidade da formalização, a equação é o de menos, mas do conceito, né? Que nada mais é que o custo variável mais o custo fixo. Vou colocar a equação aqui, como está no material, mas não se preocupem com fórmula, né? Então, o custo total nada mais é que a soma entre custo variável e custo fixo, né? Esses custos que são custos contábeis. Esses custos que são chamados de custos contábeis. Na contabilidade é possível contabilizar, né? É possível levar em conta, em consideração e somar, subtrair, né? Aqui é só soma, né? Então, somar lá todos os custos fixos e variáveis, que é o custo total da empresa, e verificar o custo, né, que eu tenho da minha empresa. Esse aqui não se alterando e esse aqui se alterando, né? Em economia, para complicar um pouco mais, né, em economia, se coloca que o empresário deveria também levar em conta. Também levar em conta. Não que ele vai contabilizar, não que ele vai colocar, então esse é o custo contábil, então não é contabilizado, mas existe, né? Existe o que se denomina do custo de oportunidade de um negócio e que deveria ser levado em conta quando se decide. Não no gerenciamento depois de tomada a decisão, mas antes de tomar a decisão de realizar um investimento, deveria ser levado em conta não só o custo contábil que a empresa vai ter ao decidir fazer aquele investimento, mas o empresário deveria levar em conta também, antes de tomar a decisão, que é realizar o investimento, do que eu vou produzir e a quantidade que eu vou produzir, antes de tomar a decisão, devem ser considerados os custos chamados de oportunidade. Que nada mais, tentando colocar uma forma muito mais simples e objetiva, nada mais é que o custo da escolha. Nada mais é que o custo da escolha, né? Existem custos que não são apropriados contabilmente, que não está aqui dentro, que depois a gente vai voltar e detalhar mais. Existem custos que não são apropriados contabilmente, não são contábeis, que são chamados assim de econômicos, que fazem parte dos custos econômicos da empresa, que são os custos da escolha. Quando eu escolho alguma coisa, eu deixo de escolher outras. Isso, obviamente, nós passamos por dilemas na vida de escolha. E a cada escolha que eu faço, eu perco oportunidades, por não escolher as outras coisas que eu poderia escolher, né? Igual eu vou fazer o concurso da Federal, então você pode fazer outras coisas. Então, você tem o custo de oportunidade, que deveria ser apropriado antes de você tomar a sua decisão. Numa empresa, também é a mesma coisa. Se eu decidir comprar uma máquina e não outra, ou vou produzir sapato e não vou produzir camisa, eu tenho um custo chamado do quê? De oportunidade, que é o custo
de deixar processos de fora. Quando eu penso, vou locar ou comprar um imóvel, eu tenho, antes de tomar a decisão, de levar em conta o quê? O custo de oportunidade do capital. Tem gente até que fala, bom, então se eu tenho lá 400 mil reais, será que compensa comprar a casa ou compensa colocar na poupança e pagar o aluguel? Essa comparação que pode ser feita contabilmente, antes de tomar a decisão, é o custo de oportunidade. É o seu custo de oportunidade. A empresa, quando toma decisão, ela tem que olhar não só o custo contábil, mas o custo de oportunidade. A soma dos dois é chamado custo econômico. Então, antes de tomar a decisão, é olhar. Vou comprar a máquina ou vou fazer o leasing da máquina? Qual que é os juros que eu vou ter no banco para comprar a máquina e qual o custo do leasing? Faz temporalmente isso aí, traz a valor presente. Quanto que dá? Esse ou aquele? Custo o binômio, esse é igual ao do edital passado, é uma das únicas coisas assim que... Esse é um binômio do custo-benefício. Então, o custo de oportunidade, ele é relevante na tomada de decisão para que você tenha a dimensão total e tome a melhor decisão. Não do ponto de vista só custo, mas olhando custo e benefício, né? Antes de decidir comprar a máquina A, B ou C, faça as considerações. Antes de comprar a máquina, veja qual que é a melhor opção de tê-la ao seu dispor. Antes de comprar o imóvel, veja qual que é a melhor opção. E realize análise de custo-benefício, né? Então, custo de oportunidade é tudo que você deixa de fora. Então, isso deveria ser levado em conta antes de decidir o investimento. Depois de feito o investimento, acabou o meu custo de oportunidade. Já tomei a decisão, assumi. E aí eu vou me preocupar com os custos só contábeis, né? E na análise de custos contábeis, tem alguns conceitos que é relevante para a gente analisar custos, análise de custos, né? Existe, separando aí, dois tipos de custos, além de, obviamente, ter custo fixo e variável, mas eu posso, melhor dizendo, qualificar esses custos em dois tipos, ou separá-los. Eu posso ter o que se chama custo médio e posso ter custo marginal. Assim como a gente teve lá produtividade média e produtividade marginal, também quando a gente faz análise de custos, você tem dois conceitos. O conceito de custo médio. O que é o custo médio? É o custo por unidade produzida. Ou custo unitário. Custo unitário. Custo por unidade produzida. Similar, mas claro que é outro conceito, à produtividade média. Similar à produtividade média. É pensar em média quanto custa, ou custo unitário. E daí nós podemos ter, né, dentre os custos médios, nós podemos ter o custo total médio, o custo variável médio e o custo fixo médio. A gente pode ter três tipos de custo médio. Só que a gente separou aqui em total, variável e fixo. Nós podemos ter, pode-se ter custo total médio. Vou colocar custo total médio. Vou colocar entre parênteses. Por quê? Porque se a prova trouxer custo médio, é disso que está se falando. Não precisa dizer custo total médio. Custo total médio, o custo médio é o custo total dividido pela quantidade. Se a gente for traduzir em uma fórmula que não cai, bom,
pelo menos até o momento, né? Eles não vão trazer isto, né? Em fórmula. O custo médio, o custo total médio, vou colocar mesmo símbolo que vocês têm aqui, até para facilitar depois a leitura. Tá? Então, o custo médio, o custo total médio, nada mais é que quanto em média custa cada produto. No final, quanto custou? Tanto. Eu posso ter, além do custo médio, o custo variável médio e o custo fixo médio. Custo fixo médio. O que é o custo fixo médio? Mantendo a mesma daqui. Custo fixo médio. Nada mais é que o custo fixo, pela quantidade. Né? Pegando só um tipo de custo, o fixo, e dividindo pela quantidade. Eu posso ter, por fim, o custo variável médio, que, como o próprio nome está dizendo, é o custo variável pela quantidade. Abreviando, conforme o material de apoio, é o custo variável pela quantidade. Esse é o custo variável médio. Então, esse é um tipo de custo médio. Custo por unidade. Pode ser custo total médio, custo variável médio, custo fixo médio. Depois a gente vai ver a relação entre eles. E nós temos o custo marginal. Né? O custo marginal. Então, tem custo médio e custo marginal. O que é o custo marginal? É a alteração de custo advinda do aumento de uma unidade produzida. Se eu produzir mais uma, quanto que custa essa mais uma? É a alteração do custo total provocada ou ocasionada pela mudança, pela alteração da quantidade produzida. Se eu for produzir mais uma, quanto que altera o custo? Quanto que ele altera o custo de produção? Aumenta o custo de produção. Esse aumento na margem de mais um é o custo marginal. Produzir mais um, quanto que vai aumentar o custo total da empresa? Se eu estou produzindo 10, vou produzir 11. Esse produzir mais um, quanto que altera o custo total da empresa? Que será simbolizada pela alteração do custo total provocada pela alteração na quantidade produzida. Então, se eu produzir mais uma, essa mais uma me aumenta em quanto custo? Essa diferença que se faz, ou a observação do quanto vai alterar o custo, advinda da alteração da quantidade, será chamada de custo marginal. Então, o custo médio é o todo, pegando tudo, em média, quanto custa. O custo marginal, por sua vez, vai espelhar, produzir mais uma, quanto que vai aumentar o custo. Essa, dentro da análise que se faz, que é a variável mais relevante do ponto de vista de se pensar em reduzir custo, minimizar custos. Essa é a mais relevante. O custo médio será influenciado pelo custo marginal. Será influenciado pelo custo marginal. Principalmente, não só, mas principalmente via custo variável médio. Via custo variável médio.
Por quê? Via custo variável médio. Porque a alteração do custo total não é influenciado pelo custo fixo. Não é influenciado pelo custo fixo. A alteração do custo, não o custo em si. A alteração do custo não é influenciado pelo custo fixo verdadeiro. Porque ele já está dado. Não é ele que vai dizer que aumentou o custo, reduziu o custo, não. Ele já está dado. A alteração do custo total dependerá de quanto está alterando o custo que? Variável. Esse aqui. O custo variável. Depende de quanto eu estou aumentando o custo variável para produzir mais. Essa é a observação. Né? Essa é a variável, né, que vai ser influenciada pelo aumento da produção. O aumento da produção vai alterar custo variável, não custo fixo. Portanto, a alteração do custo total vai depender do custo variável, não do custo fixo. O custo fixo já está dado. A questão é como eu trabalho o custo variável de produção. Então, o custo marginal vai influenciar muito o quê? Custo variável médio. O custo marginal vai influenciar o custo médio via principalmente o custo variável médio. O custo variável médio. Se nós pegarmos todas essas, e daí vem o que o edital fala de relação de custos, análise de custos, relação de custos. Né? Se nós pegarmos todas essas, visualmente o comportamento dela pode ser observado tanto através, mas de forma mais difícil, né? Tanto através da tabela que está na página 6, como exemplo, de novo, mas principalmente pelos gráficos que se tem aí nos gráficos da página 7. Principalmente esse último aqui, a relação das curvas de custo. A relação das curvas de custo. Né? Primeiro, como se comporta o custo fixo médio com o aumento da quantidade produzida? Como se comporta o custo fixo médio com a alteração ou aumento da quantidade produzida? Verdadeiramente, o custo fixo médio diminui constantemente, diminui ao longo do aumento da produção, sempre diminui. O custo fixo médio diminui. Ao aumentar a produção, o custo fixo médio vai continuamente diminuir. É claro, se eu tenho o custo que já está dado, que é o numerador, que é o custo fixo, quanto mais eu ponho no denominador, que é a quantidade que eu produzo, menor ficará a razão, a divisão entre o custo fixo, e a quantidade. Quanto mais eu coloco aqui embaixo, se isso aqui não se altera, por isso que isso é fixo, menor ficará a razão. Então, verdadeiramente, o custo fixo médio ele diminui constantemente ao longo de todo o aumento da quantidade produzida. Né? Ele tem eu vou reproduzir o que está no gráfico. Né? Talvez, obviamente, não tão direitinho igual está aqui. Né? Mas o custo fixo médio, ele faz isso aqui. E ele vira o que se chama uma assíntota ao eixo
horizontal quando eu levo a quantidades cada vez maiores, significando que ele nunca será zero, mas ele vai se aproximar de zero. Vai ser casas decimais que seja, nunca vai tocar, que seja 0,0000 alguma coisa, nunca vai tocar, mas ele vai se aproximando de zero. Há aqui uma importante reflexão sobre escala de produção. Escala de produção. Então, quando a gente está fazendo análise não de curto prazo, mas de longo prazo, em que eu posso definir o tamanho da empresa, quantas máquinas eu quiser, ou metragem que eu quiser, eu estou ainda planejando a firma, eu tenho que observar qual é o impacto do custo fixo no custo total da empresa. Porque já que o custo fixo, o custo total, ele é formado por dois, esse e este, se esse é muito representativo do custo total, ele pesa muito, eu tenho que ter o quê? Escala. Se o custo fixo é relevante na estrutura de custo de uma empresa, se o custo fixo é relevante na estrutura de custo de uma empresa, eu tenho que ter escala. Por que eu tenho que ter escala? Porque eu preciso produzir quantidades altas, altíssimas, tem que produzir bastante, para que esse custo fixo ele leve a custos fixos médios baixos. Porque se o custo fixo médio for alto, o meu custo médio também será alto. Se o meu custo fixo médio é baixo, eu já tenho uma vantagem, vamos dizer assim, para ter um custo médio também baixo. Daí é controlar o custo variável, mas o custo médio vai ser baixo. Isso ocorre com estruturas de produção que têm alto volume de investimentos em capital. Em capital. E que, aí a gente vai ver lá na quarta aula, mas enfim, importante fazer as relações, em que a estrutura de mercado é mais uma estrutura de mercado concentrada. Tem poucas empresas, o tal do monopólio, quando é uma, o extremo, ou o tal do oligopólio, quando são poucas ofertantes, porque eu tenho que ter escala de produção. Nessas estruturas oligopolistas, monopolistas, elas são assim por quê? Porque eu tenho alto custo fixo. Alto custo fixo. O custo fixo, ele é muito forte, muito preponderante, melhor dizendo, na estrutura de custo daquela empresa. E ela, portanto, tem que atingir quantidades altas para que não fique aqui. Porque se ficar aqui, daí o consumidor tem nem como comprar o produto. Eu tenho que operar aqui, porque daí eu diluo o custo. É energia aqui, essas coisas todas que a gente vê poucas empresas. Qual que é a relação disso com custo? Porque eu tenho verdadeiramente uma preponderância do custo fixo no custo total da empresa, exigindo, por sua vez, que a empresa opere com quantidades elevadas de produção para que o custo fixo médio caia a valores compatíveis com a capacidade de aquisição dos consumidores. Se o custo fixo médio estacionar num ponto alto, eu vou ter um problema do ponto de vista de ser viável para o meu consumidor. Porque o preço, obviamente, como o custo vai ter alguma relação com o preço, isso vai espelhar na necessidade de preços maiores para o consumidor. Isso tudo tem a ver com o quê? Custo fixo médio. Estruturas de monopólio e oligopólio tem que operar com custos fixos médios baixos. Tem que operar com escala de produção, para que esteja mais aqui. Porque verdadeiramente, voltando agora no ponto inicial, verdadeiramente o custo fixo médio ele cai constantemente a partir do momento quando eu aumento a produção, verdadeiramente. Por isso ele tem esse formato.
Por isso ele tem esse formato. Também nós temos o comportamento esperado do custo marginal, que vai influenciar muito o custo variável médio. O custo marginal, o custo na margem, vai ser muito influenciado pela lei dos rendimentos marginais decrescentes. Por quê? O que é o custo marginal? É o custo de produzir mais. Custo de produzir mais. Eu consigo produzir mais se aumenta a utilização do fator que é o quê? Variável. Aí eu consigo produzir mais. E sabendo que o uso desse fator variável está condicionado ao rendimento decrescente, eu sei que essa curva de custo marginal, ela vai ter relação em termos do rendimento decrescente do trabalho, que é, primeiro, o custo marginal cai quando eu estou na zona de rendimentos crescentes, as pessoas estão produzindo mais, o custo marginal é menor, cada vez menor, o custo na margem é menor, porque as pessoas estão aumentando a sua produtividade. A partir do momento que eu tenho problemas de rendimento, eu caio a produtividade das pessoas e essa queda da produtividade vai acabar aumentando o custo. O custo marginal. Vai impactar o custo marginal. A lei de rendimentos decrescentes verdadeiramente vai influenciar o custo marginal, que é o custo do a mais. Por isso que eu tenho que observar a produtividade, porque se eu reduzo produtividade, eu aumento o custo marginal. Se eu aumento produtividade, eu reduzo custo marginal. Em função do comportamento do rendimento, que é crescente e depois decrescente, a curva de custo marginal tem um formato em V, vamos dizer assim. Em V, quase um V aí, né? Ela diminui, não precisa se preocupar com a precisão, né? Tá aqui. Né? Ela diminui e depois aumenta. Né? Ela diminui por quê? Porque existem rendimentos crescentes. Rendimento crescente. Então, as pessoas estão produzindo mais, eu diluo o custo. O custo marginal vai ficando menor, porque a pessoa precisa de menos hora para produzir a mesma unidade que produzia antes. Daí a pessoa vai tendo mais produtividade, vai reduzindo o custo marginal. A partir do momento em que a pessoa começa a reduzir produtividade, se a planta está reduzindo produtividade, o custo marginal começa a fazer isso aqui, a subir. Então ele tem esse comportamento em V. Né? É uma curva em V, vamos dizer assim. Né? Ele tem esse comportamento. Por quê? Por causa do rendimento decrescente do trabalho, né? Do fator variável. E é esse comportamento do custo marginal que vai condicionar a curva de custo médio e de custo variável médio. Verdadeiramente, é o custo marginal que vai, obviamente, sabendo que o custo fixo médio vai cair constantemente, é o formato da curva de custo marginal que vai influenciar o formato da curva de custo variável médio e que também, por sua vez, vai influenciar a curva de custo médio. Elas têm são parecidas, a curva de custo variável médio. Se a gente pegar, por exemplo, onde está mais evidente, no primeiro gráfico, veja que elas não é tão pronunciado o V aí, mas também tem um comportamento de diminuir e depois aumentar a curva de custo variável médio. Né? Daqui a pouco a gente volta com a explicação por que disso.